Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e o propósito desse nosso vídeo é tecer aqui alguns comentários, fazer algumas considerações sobre essa atitude, né? Enfim, estamos nos referindo aqui especificamente ao conflito entre Rússia e Ucrânia, né? A atitude então que muitas empresas privadas tiveram de abandonar, por assim dizer, a Rússia, né? Encerrar seus negócios com a Rússia, não sair da Rússia, né? Fechar lá os seus negócios ou não mais dar acesso à Rússia aos seus serviços, enfim, conforme seja, né? Conforme seja a natureza da empresa. Um dado muito curioso, quer dizer, normalmente sanções, né, costumavam, enfim, ser aplicadas e tal, como consequência de resoluções da ONU, etc. Né? Não foi esse o caso, foi algo muito rápido e espontâneo, né, de certas empresas. O que é muito estranho, porque as empresas, evidentemente, o seu único interesse é lucrar, é ganhar dinheiro. Né? E a Rússia tem uma economia, grosso modo, mais ou menos, né, a economia do tamanho do Brasil, uma população um pouco menor que a do Brasil, salvo engano, mas enfim, é um mercado consumidor altamente respeitável, né, que não pode ser simplesmente olimpicamente, né, ignorado, tá certo? Então causa uma certa estranheza que muitas empresas rapidamente e espontaneamente, em princípio, né, tenham se disposto a deixar de fazer negócio então com a Rússia, né? Mas é a primeira vez que isso acontece, inclusive, né? Enfim, mesmo se você considerar outros conflitos militares mais recentes, esse é o primeiro em que isso acontece. Mas também, por quê, né? Possivelmente, esse é o primeiro que acontece nessa era aí da lacração, do cancelamento, etc., né? Em que o importante é, bom, dizer que você saiu por cima. Mas, em se tratando, né, de empresas que, evidentemente, né, tem negócios, né, importantes, não podem simplesmente desprezar olimpicamente um mercado consumidor tão significativo quanto a Rússia, causa certa estranheza realmente. Mas é aquela história, né? A empresa talvez pretenda sair bem na fita de duas maneiras, ou enfim, matar dois coelhos aí que estão relacionados. Né? Número um, encerramos nosso negócio com a Rússia por conta dessa invasão terrível contra a Ucrânia, etc. A empresa sai por cima, né? De repente uma jogada de marketing. Ou, e aí relacionado a isso, né, seria o segundo item, o medo de que, não procedendo dessa forma, né, a própria empresa terminasse sendo alvo aí por muitos consumidores pelo mundo afora, né, de uma política aí de cancelamento, de desistência de serviço ou qualquer coisa assim. É o que eu acho que realmente não aconteceria, ou se acontecesse, seria em pequena escala e as pessoas terminam voltando depois. Né? Mas enfim, vamos pegar aqui uma lista, né, de empresas que, digamos, encerraram seus negócios aí com a Rússia. Né? Eu não estou dizendo, é uma lista bastante grande, eu vou citar alguns aqui. Né? Amazon, Adidas, Audi, Coca-Cola, McDonald's, né, que dá origem aqui à capa do nosso vídeo, né, ao título aí do nosso vídeo, né, o Mac Guerra, né, o novo sanduíche McDonald's, né, FedEx, aquela empresa de entregas, né, a UEFA, né, que enfim é uma entidade aí futebolística, né, enfim, a Conmebol da Europa, digamos assim, né, sem querer desrespeitar a UEFA comparando-a com a Conmebol, mas enfim, a seleção russa foi banida da Copa, times russos foram banidos da UEFA, né? O que é uma coisa bizonha, porque o que afinal que a seleção russa de futebol, que os times de futebol da Rússia tem a ver com isso, quer dizer, é um exagero, né? É um exagero, com certeza, né? Visa e Mastercard deixaram de operar também, etc e tal. Bom, ok, é muito bacana, é muito bonitinho, é muito politicamente correto, né? Mas, né, convenhamos, né? Se os russos ficarem sem comer McDonald's, francamente, a saúde deles possivelmente vai melhorar, né? Então, não é nenhum mal, né? Se eles ficarem sem poder ter acesso à programação da Netflix, bom, mas e daí, né? Ok? Eles têm lá a sua programação, inclusive tem uma empresa, acho que é Megogo, acho que é o nome, posso estar me enganando, né? Algo assim, Megogo, enfim. Você encontra aí muitas vezes na própria TV, né? Enfim, Smart TV, a maioria das pessoas hoje em dia tem Smart TV, é uma das opções que aparece ali, que é equivalente a uma Netflix da Rússia, né? Tem a mesma coisa, né? Seriados, documentários, não sei o que, é como se fosse uma Netflix da Rússia. Então eles têm lá a própria Netflix deles também, digamos assim. Né? Se você ficar sem usar produtos da Adidas, bom, mas
a Adidas não é a única que faz material esportivo, quer dizer, francamente, né? Facebook, de repente até mais negócio para a Rússia ficar sem essa rede social, né? Que como outras, né? Como Twitter também saiu da Rússia, mas Facebook, Twitter, por exemplo, veja-se o que fizeram nos Estados Unidos, né? A lacração aí dessas big techs, né? Que interferiram fortemente, né? Na eleição americana, enfim, cancelaram, né? O Donald Trump e por aí vai. O Twitter, por exemplo, fez isso, né? A Shell, bom, mas enfim, né? Para um país grande produtor de petróleo como a Rússia, faltar com quem negociar não faltará, né? A Ford, bom, Land Rover e por aí vai, né? Nike, bom, mas aí também, né? Enfim, HP, né? Não importa, quer dizer, Disney, bom, mas enfim, Carlsberg, bom, mas a Rússia também faz suas cervejas, quer dizer, enfim, é para inglês ver, é figurativo, né? É mais o lado moral da coisa, as empresas tentando aparecer, lacrar aquela história, saímos, repudiamos isso, né? Não fazemos mais negócio com esse, né? Com a Rússia ou com Putin, enfim, né? Porque tudo ficou muito personalizado no Putin. Não fazemos mais negócio com a Rússia, ou então aquela história medo, né, de não procederam assim, desagradar alguns de seus consumidores pelo mundo afora, né? Mas primeiro, não é de se imaginar que isso vai durar muito tempo, porque desprezar um mercado consumidor não é significativo como a Rússia realmente não é crível, né? Essas empresas vão sair da Rússia para todo sempre. E além disso, muitas delas, quer dizer, não vão fazer falta nenhuma, né? O McDonald's, por exemplo, a saúde do russo vai até melhorar, deixando de comer aquelas tranqueiras, né, que o McDonald's vende. Tá certo? Mas inclusive esse site aqui que eu estou acessando para pegar essa lista, né? Ad News, tá certo? Faz um comentário aqui interessante, né? Com relação a algumas empresas, né? Os indecisos. Quem são os indecisos? Nem todos decidiram seguir a moda e ainda se mostram confusos ou imparciais, né? Em relação à atitude de boicote. Modelos de franquia, por exemplo, é o caso do McDonald's, né? Encontram mais dificuldade em fechar estabelecimentos, além da questão financeira, é claro. No grupo dos que estão indecisos, né? Ele cita aqui McDonald's, Starbucks, Pepsi, Starlink, né? Que é a empresa do Elon Musk. Enfim, esses seriam os indecisos, né? O McDonald's estaria entre os indecisos, mas já declarou que sairá da Rússia, já saiu e tal. Mas é aquela história, grande coisa, né? As lanchonetes podem ser assumidas talvez por uma empresa da própria Rússia ou por empresas da China, por exemplo. Enfim, grande parte dessas empresas que saíram da Rússia estão dando o famoso tiro no pé, né? Reforçando, né, aquela máxima que se tornou tristemente verdade nos últimos tempos: quem lacra não lucra, né? Eles vão perder no médio e longo prazo, com certeza. Mas no primeiro momento fazem aí o seu comercial, né? Tentam ficar bem na fita, né? Mas fatalmente no médio e longo prazo estarão perdendo, né? Mas isso é um fenômeno muito curioso realmente, nesse sentido, né? Todos aqueles que se interessam pela história militar, pela história das guerras, dos conflitos armados na humanidade, aqueles que profissionalmente ou amadoristicamente, como seja, né, fazem análises desse tipo de conflito, é algo realmente muito amadoristicamente no sentido de não serem profissionais, né? Não quer dizer que a análise não possa ser de alto nível também, bem entendido. Enfim, não são profissionais que vivam disso, né? Mas não quer dizer que a análise não possa ser, não deva ser e não possa ser de alto nível também. Mas enfim, um fenômeno que é realmente muito curioso, acontece pela primeira vez, né, de você ter espontaneamente, por assim dizer, né, enfim, empresas, né, boicotando um país porque esse país fez algo que essas empresas, ou que o Ocidente, ou enfim, que os Estados Unidos consideram como errado, incorreto, imperdoável, né? Mas, né, é aquela história, né? Quem lacra não lucra. E essas empresas ficaram tanto tempo assim, né, fora da Rússia, sem fazer negócios com os russos, não acho crível, né? E no médio e longo prazo, com certeza, elas que estarão perdendo, né? E levanta-se ainda um dado muito curioso, a questão da independência, né? Ficou demonstrado que quanto mais independente for um certo país, quanto mais autônomo for, não apenas com relação à indústria de defesa propriamente, mas com relação a, né, toda uma série de questões econômicas e financeiras, né, melhor será, né? Porque se a moda pega, né, se bem que depende de quem está atacando quem, né? Se fosse os Estados Unidos, por exemplo, né,
invadindo a Venezuela, sei lá, já cogitou 5 tempos atrás uma elucubração aí, enfim, que chegou a ser levantada, não é crível, né? Mas se fosse, por exemplo, alguma dessas empresas ia, né, boicotar os Estados Unidos, é claro que não, né? Então tudo depende, né, daquela boa e velha hipocrisia das relações internacionais que se estendeu também agora, nesse caso, a empresas, etc. É um fenômeno realmente único, né? Pela primeira vez isso acontece, e é algo, como eu ia dizendo, né, que merece realmente ser estudado, ser analisado, ser interpretado, né, ser considerado aí com calma, né, por aqueles que se dedicam a analisar os conflitos armados, né, que envolvem aí as nações. É um fenômeno realmente único, curioso, né, enfim, né, até uma empresa que se dedica a vender sanduíches, né, e outras gororobas mais, achou que tinha o seu papel, né, desempenhar numa questão afeita aí às guerras. Tá certo? Muito obrigado então, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.